Hoje eu quero refletir numa parábola, numa curta parábola, mas isso não significa que seja uma parábola simples, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, apenas 2 versos, verso 31 e verso 32. Eu leio na Bíblia a mensagem, que talvez seja um pouquinho diferente da sua. E eu sugiro, peço para você, caso você tenha um app aí, abra. Eu gostaria que você lesse comigo, não apenas escutasse, mas lesse as Escrituras comigo. Mateus 13, versos 31 e 32, diz assim, ó. O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. Eu vou repetir essa frase porque eu acho ela importante. O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. Ou seja, não acontece de forma mágica. É preciso disposição. É preciso de um coração disposto. É preciso de uma pessoa que queira fazer o bem para que este grão seja plantado. Segue a parábola. O grão de mostarda é uma das menores sementes, mas, uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Até aí. Parábolas são histórias que nos ajudam a ler a existência, a perceber a existência. São histórias cheias de ideias que contribuem para a nossa maturidade, ou melhor, podem contribuir para a nossa maturidade. Uma outra forma de dizer isso é: parábolas são contos, causos, que colaboram, auxiliam, cooperam para que haja um crescimento espiritual. Crescimento que não nos faz grandes, maiorais, soberbos. Não, não. Trata de um crescimento que nos põe no caminho da profundidade, da busca interior, da percepção existencial, que nos coloca na direção da integridade. São contos que nos colocam na direção, não da parcialidade, mas da integridade que contempla a humanidade. Eu confesso, admito aqui, que eu gosto demais das parábolas. Talvez por uma questão, inclusive, meio afetiva. Ler as histórias de Jesus me faz lembrar, me traz à memória, um garoto curioso em uma varandinha coberta com palha. Um senhor já bem grisalho, com o rosto parecendo um maracujá, mas lindo, com uma dose de café na mão e conversas a fio. Também me faz lembrar de um quintal de chão batido e um outro senhor chamado Odite, dizendo: vem cá, cabrinha, vamos ter uma conversa. Eu estou dizendo dos meus avós, meu bisavô, sentado numa varanda, coberta por palha, e meu avô Odite, no seu quintal, que adorava, os dois adoravam conversar, trazer histórias, contar histórias, histórias profundas. E eu cresci com este contexto, com esta beleza. Por isso acho que as parábolas impactam tanto na minha vida. Mas essa parábola em especial me chama muito a atenção, porque
Eu não sei se você tem familiaridade com a Bíblia, mas esta parábola está no meio de outras duas parábolas. Esta curta parábola, ela está exatamente no meio de outras duas parábolas. É como se ela fosse o fio condutor das palavras de Jesus. É como se ela fosse o cerne da questão, daquela conversa de Jesus, daquela ideia de Jesus. A parábola anterior, desta que nós acabamos de ler, fala que existe o joio e o trigo. E como nós podemos lidar com o joio e com o trigo? Como nós podemos lidar com as ideias que vão brotando em nós depois da parábola da mostarda? Há uma parábola que fala de uma mulher que joga fermento no meio da massa para que ela cresça. E como disse, entre elas está esta história. Está Jesus debruçado sobre a ideia de um grão. Um pequeno grão. Um grão de mostarda. Então, antes de eu deixar alguns pontos aqui para a sua reflexão, deixa eu tentar dar já um spoiler do contexto geral da minha reflexão. Me parece que esse grão de mostarda é o antídoto, o critério para lidar com o joio e com o trigo. E eu preciso lhe dizer que nós estamos vivendo em um tempo onde joio e trigo crescem sim juntos o tempo inteiro, em espaços que inclusive se dizem como espaços bons, que fazem o bem. É também esta semente, este grão de mostarda, o início de algo que pode crescer e alimentar a existência de uma forma nutritiva. Então, com isso em mente, eu pergunto: o que vale na vida? O que realmente importa neste tempo que nós passamos por aqui? O que realmente importa enquanto respiramos? O que importa enquanto o tic-tac do relógio é ouvido e percebido? Não me parece que Jesus, aqui nesta parábola, está fazendo publicidade de um grande projeto. Não me parece. Lendo esta história, não me parece que Jesus está numa campanha de marketing para tornar o reino dos céus uma espécie de supremacia. Não me parece. Aliás, tenho para mim que o caminho é outro. Aliás, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. O que será que significa reino dos céus? Que reino é esse? Como é que ele é? Como ele funciona? Para mim, o reino dos céus é uma metáfora para apresentar a forma da vida de Deus. Como assim, Will? Espera aí, me confundi. É uma metáfora para apresentar aquilo que é eterno, apresentar o que é sagrado, o que é essencial, o que é vital, que também é simples, é singelo, é menos cosmético e mais profundo, é menos aparência e mais realidade, transparência, integridade. Como disse, vivemos em um tempo onde as ideias são confusas. Vivemos num tempo onde todos querem ser winners, vencedores, bem-sucedidos, cheios de pompa, todos. Inclusive, os lugares que se dizem bons, benevolentes, cuidadores e guardiões da vida,
Mas pensa comigo. Não é possível promover os mais de 7 bilhões de moradores do planeta Terra ao primeiro lugar. Não é possível. Aliás, viver deste modo não nos faz felizes, porque não nos faz perceber as coisas pequenas. Os pequenos grãos que vira e mexe aparecem em nossos dias, no cotidiano, que esbarram conosco, além de nos jogar num lamaçal de frustração e puro desespero. Então volto à minha pergunta inicial. O que vale na vida? O que realmente importa? Você já se perguntou quais foram os projetos que Jesus fez e nos deixou como referência? Me diga uma coisa. Quantos artigos o mestre escreveu? Qual foi o empreendimento corporativo que o carpinteiro judeu implantou? Quais igrejas ele plantou, ou se você preferir, ele expandiu? Quais? Eu lhe respondo: nenhuma. Eu não sei para você, mas para mim fica claro que o projeto de Jesus não é corporativo. Me arrisco inclusive a dizer que também não é institucional. O desejo de Jesus era apresentar a vida simples e sagrada, que é a emanação da existência de Deus, aquilo que é essencial, aquilo que é singelo e ao mesmo tempo extraordinário, aquilo que é cotidiano, mas ao mesmo tempo nos transporta para o céu. Deixa eu abrir um parênteses. Você provavelmente já ouviu a história conhecida como a Torre de Babel. Lembra dessa história? Um projeto que nasce grandioso, glamuroso, que visava o poder, a supremacia, por assim dizer, que tinha como objetivo instituir uma única língua, um único modo de ser gente, e que de forma simbólica faria isso construindo uma torre, um tótem que visava demonstrar poder para isolar outros mundos, outras formas de perceber a vida, ou seja, segregar. Me parece uma certa coincidência com o movimento que nós vemos hoje, com o movimento que se diz do Evangelho, com o movimento que se diz conectado com Jesus. Me parece uma construção de um tótem para colocar à margem outras formas de perceber a vida e o mundo. Diante deste tótem, dessa história, deste modo antagônico à existência de Deus, antagônico àquilo que é sagrado, tudo virou ruínas. Em nome do simples, da vida, da diversidade, Deus entrou em cena, o amor entrou em cena para não deixar o tótem da supremacia, da ideia de maioral ser definitivo, palavra final. Por isso eu afirmo no meu primeiro ponto da reflexão: dê mais valor ao que parece despretensioso.
É aí que mora a intimidade. É exatamente neste lugar do que parece despretensioso que mora Deus. É exatamente neste singelo, simples, mas extraordinário, que Deus se apresenta como presença transformadora. Dê mais valor ao que pode passar despercebido. É disso que a vida é feita. É disso que a existência é feita. Os discípulos no caminho de Emaús não conseguem perceber aquilo que é despretensioso. A presença, o sagrado, a encarnação, a vitória, o extraordinário, Jesus de Nazaré novamente. Dê mais valor ao que é pequeno. E aqui eu já parto para o segundo ponto da minha reflexão. Seja você um petico, uma petica. Talvez você diga o seguinte: o que ele quer dizer com isso? Petica é a maneira carinhosa que eu chamo minha filha, Liz, de 2 anos. O que eu quero dizer com isso? Seja você também uma criança. Não deixe a criança que mora em você ser asfixiada. Quando eu estava pensando nessa reflexão, talvez também estimulado, talvez também tomado pela Semana da Criança, me veio à mente o texto de Mateus, capítulo 19, versos 13, 14 e 15, que diz assim: alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que eles a abençoasse e orasse por elas. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus então interferiu. Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Os discípulos caíram na tentação de se acharem maiorais, de se acharem os tais, de se acharem os escolhidos, únicos. Abraçaram a ideologia hierárquica, supremacista, a ideologia que tenta vender que uns são mais que outros, mais inteligentes, mais bonitos, mais puros, mais santos, mais dignos, mais. Ideologia que tenta rotular alguns como winners, vencedores, e a massa, todos os demais, como losers, perdedores, caídos, impuros, maculados, pecadores. Não! O reino dos céus é de todos. Vou repetir. O reino dos céus é de todos. Jesus docemente afirmou isso. Não tentem afastar as crianças. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Pura simplicidade. Sim! O reino de Deus é uma ideia simples, contudo revolucionária, transformadora. O reino de Deus é uma ideia singela, mas que nos proporciona o encontro. O encontro com a vida. O encontro com o afeto. O encontro com a parceria. Com a construção cooperativa. O encontro com a beleza, com o sorriso, com a fragilidade,
com o colo acolhedor, o encontro com a leveza, o encontro com a diversidade, com a esperança e a delícia de se perceber alguém que está num processo de aprendizagem. É isto que proporciona esta ideia singela, simples e extraordinária chamado Reino dos Céus, que nos mostra que estamos dando os primeiros passos como criança, porque é a primeira vez que vivemos, que você vive. Ou seja, você não tem todas as respostas. Este lugar de maioral não te cabe, não me cabe, não nos cabe. Por isso eu finalizo minha reflexão afirmando: dê espaço para o petico, para a petica, para a criança que mora em você. Deixa eu repartir aqui uma experiência particular minha. Eu disse que tenho a Liz, minha filhota de 2 anos e pouquinho. Eu talvez fico surpreso com isso porque eu preciso de óculos para conseguir enxergar mais ou menos. E eu fico surpreso com a capacidade da Liz de encontrar coisas minúsculas no meio da casa. Coisas que às vezes nós perdemos, que são menores que um grão de mostarda, e ela encontra. Papai, papai, achei. Cheia de felicidade. Dê espaço para aprender, para a curiosidade. Abra mão desse olhar viciado e inseguro dos maiorais. E assim enxergue os pequenos grãos como uma criança. São os pequenos grãos, pequenos começos que criam raízes profundas em nós, que deixam valores entrelaçados no coração, que marcam com memórias a vida para que haja sombra e a possibilidade de uma construção diversa. Ninhos dos mais variados. Como é bom me recordar do quintal, da varanda, da voz daqueles senhores. Nada de maiorais, apenas histórias profundas, verdadeiras, íntegras, cheias de afeto. É no olhar que está a nossa salvação. Por isso que é das crianças o reino dos céus. Porque elas olham pela primeira vez. Elas enxergam tudo pela primeira vez e como possibilidade de construir a esperança. Não há um olhar viciado. Há um olhar com possibilidade de construir a esperança, a leveza, a alegria. Rubem Alves, o poeta, pedagogo, psicanalista, genial Rubem Alves, dizia: os olhos são pintores. Eles pintam o mundo de fora com as cores que moram dentro deles. Olho luminoso vê o mundo colorido. Olho trevoso vê o mundo escuro. Quando conseguimos ver o grão de mostarda, aquilo que é singelo e pequeno, plantamos Deus dentro de nós. Plantamos valores sagrados dentro de nós e isto cria raízes. Abrimos espaço para a raiz da humanidade, daquilo que é humano, daquilo que é verdadeiro, tomar conta da nossa existência e assim enxergarmos colorido como uma criança. Por isso eu quero finalizar esta reflexão com uma prece. E te convido a fazê-la comigo.
Senhor, diante de tantas ideologias e ideias, diante de tanto joio, salva-me de ser grande. Salva-me de ser maioral. Senhor, salva-nos da chatice que mata, que acaba com a leveza, com a vida. Senhor, converta-nos ao evangelho da graça, daquele que enxerga pela primeira vez, daquele que está disposto a construir a esperança, daquele que está de braços abertos para todos, daquele que quer construir o reino dos céus de forma diversa e bela. Senhor, salva-nos de ser grandes. Salva-nos, Senhor. Este é o meu desejo. Esta é a minha oração. Na semana da criança, no dia do professor, que às vezes é tão negligenciado em nossa sociedade, o meu desejo é que possamos perceber a existência, na existência, grãos de mostarda, despretensiosos, singelos, mas que colhidos podem ser plantados e isso gerar sombra para que tantos ninhos, para que a vida aconteça. Senhor, salva-nos da chatice de ser grande. Ajude-nos a sermos muito mais a imagem e semelhança daquelas crianças que correm para abraçá-lo, e muito menos a imagem e semelhança daqueles discípulos que se acham únicos. Jesus de Nazaré, ajude-nos. Este é o meu desejo, esta é a minha oração. E espero que também seja a sua oração, porque acredito que assim poderemos construir o reino dos céus. O que é isso, Will? A metáfora daquilo que é eterno, daquilo que é sagrado, daquilo que é essencial e vital para que a vida humana aconteça. Ou seja, a emanação de Deus no meio de nós. Amém?